Aqui no estúdio, o gerente regional da Sabesp, Valdemir Freitas. Boa noite. Boa noite, notado. Boa noite a todos os telespectadores, os nossos clientes aí da Sabesp. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouco do dia a dia aí. Aliás, eu perguntei para o Valdemir, são 450 mil contas, é isso? Clientes da Sabesp em Guarulhos? 450 mil, na faixa de 450 mil clientes, né? Então, E aí a gente tem algo em torno de 93% de coleta de esgoto, 100% das áreas atendíveis em água, e a gente quer elevar aí a questão do tratamento de esgoto agora. Mas, de forma geral, os grandes números são esses. e de tratamento, qual o percentual? Está em 20% e a gente está com obras aí para os próximos 3 anos a gente chegar a 50%. Em 3 anos. Em 3 anos. Até o final desse ano chega a quanto? A gente, aquela obra, né, até para prestar contas, né, para aquela liberação da URQ, né, que é a Unidade de Recuperação da Qualidade da Água, Na Ponte Grande? da Ponte Grande, a gente está aguardando a liberação da CETESB, né, conforme a gente sempre falou, a gente precisa dar todos os passos necessários para que não haja nenhum risco para a população, nem para a própria empresa, né, que a gente possa efetivamente fazer atendendo toda a legislação. Então, hoje a gente está aguardando a CETESB da autorização. A gente imagina que no segundo semestre aí a gente comece e até o começo do ano que vem termine. Tá bom. Avenida Rio de Janeiro, dos dois lados da via, tampas da Sabesp, desde o recapeamento, tornaram-se buracos. Temos que transitar em zigue-zague. Isso é uma verdade, viu, Valdemir? Vários recapeamentos são feitos e aí a tampa, ela fica profunda, Sim. vira um buraco. Qual que são alguns detalhes, né? Quando se faz o recapeamento, o ideal é que a gente fizesse o recapeamento integrado com as guias, com a sarjeta e com as tampas. E infelizmente aconteceu de momentos assim, faz o recapeamento e depois faz o nivelamento da tampa. E isso se acumulou e não foi feito, mas vou pedir para verificar ali na Avenida Rio de Janeiro. Então é a Sabesp que tem que nivelar as tampas? As tampas da Sabesp são a Sabesp, tem as tampas de drenagem que são da prefeitura, mas as da Sabesp é responsabilidade nossa, vamos checar sim. Essa reclamação do Fabiano Cardoso é uma constante aqui. Trocaram o meu hidrômetro, aí o consumo aumentou. Como é que você responde isso? Com tranquilidade. A troca de hidrômetro é uma necessidade prevista até no Código do Consumidor, né? A gente tem a metrologia, ela é certificada e os hidrômetros para a defesa tanto do consumidor, para que não haja problemas ali de um super consumo, ele tem a necessidade de ser trocado periodicamente. Então, entre 5 e 8 anos, a gente realiza a troca, porque o mecanismo geralmente é mecânico, ele envelhece com o tempo e ele passa a medir de forma inadequada. Quando coloco o medidor novo, ele consome, ele mede o que está passando efetivamente. Tem lá uma submedição já inserida, que é a questão do fluxo da água no medidor. Mas aí é uma questão mais técnica. Há necessidade da Sabesp fazer trocas periódicas. O que a gente sugere para o cliente em questão, que muitas vezes é medir o padrão de consumo que há na sua casa. E aí, se você procurar na internet, você vai saber quantos litros que consome uma pessoa por dia, em média. E verificar se a conta da sua família bate. E geralmente a gente consegue chegar num bom termo aí nessa relação. 5 metros cúbicos por pessoa, não é isso? Se tiver É mais ou pessoas, menos isso. O problema é que hoje, assim, a diferença do padrão normal, que hoje muitas pessoas têm seus pets em casa. Aí tem o pet, vai lava o quintal todos os dias. Entendi. Tem o carro, lava o carro toda semana. Então,
Quantidade de pessoas mais a lavagem do quintal dá uma ordem de grandeza de quanto estaria justo aí você pagar. Deixa eu ver a pergunta anterior, produção. Ela estava falando que não usa esgoto e é cobrada. Gostaria de saber por que eu pago esgoto se não tenho tratamento. Na minha rua vai tudo para dentro de um córrego, que não é tratado. Letícia Santos. É coletado, não é coletado? Isso é coletado. O esgoto, assim, se a pergunta fosse, não tem coleta na minha rua, poderia passar para a gente o endereço, a gente abriria uma avaliação para certificar e a gente não cobraria mais o esgoto. Sim. Apesar que pelo marco legal há uma avaliação que se a rede passa na sua casa, É obrigado. é obrigado a ligar. A gente não tem usado esse critério. Se não coleta, se não é ligado na rede de esgoto, a gente não cobra. Gostaria de saber por que se encerra o abastecimento de água entre 22 horas e 6 da manhã na região do Itapejica. Afonso Del Turco, é isso? Isso. Tem revezamento ainda? Não, não é revezamento, isso é redução de pressão. Redução. A gente faz isso no estado todo. E aí, para ficar mais objetivo, o que acontece? É que nem, vamos pegar o exemplo do metrô. Quando a gente vai ao metrô, tem o horário de pico, que você coloca mais carros, e de madrugada você não coloca carro nenhum, ou você diminui a quantidade de trens no trilho. Na Sabesp, a gente usa o mesmo efeito relacionado à pressão. Quando não tem consumo, se a gente mantém a pressão elevada no período de madrugada, essa pressão aumenta o número de vazamentos. E essa água vai todo para o vazamento. A gente está morando numa região metropolitana onde os mananciais, assim, a população do estado de São Paulo está praticamente concentrada aqui na região metropolitana de São Paulo, Campinas e na Baixada Santista. É um equilíbrio que todo mundo usa a mesma água. Se a gente não reduzir pressão, para reduzir perdas, para ter menos vazamentos, a gente, no médio prazo aí, a gente vai ter sempre muitas dificuldades. Então, a redução de pressão, mas não há mais rodízio de água em Guarulhos? Não há rodízio, a gente tem disponibilidade integral. Infelizmente, às vezes acontece um vazamento de grande porte, que nesses dias aconteceu, mas assim, não temos águas disponível com tranquilidade. É claro que a gente perde sempre a economia da água, porque você paga menos e ajuda a gente a preservar os mananciais. Mas há disponibilidade integral de água para Guarulhos. Podemos afirmar, nunca antes na história de Guarulhos teve tanta água disponível e isso eu posso garantir. Na minha rua estão com várias ligações de esgotos antigas afundando. Já há pedidos de manutenção e não foi feito nada. Rua Falcão Dourado, Jardim Valéria. É o Sandro Pereira, é isso? Ô, Sandro, vou anotar. A gente vai verificar esse afundamento e os serviços que a Sabesp faz têm garantia de 5 anos. Pode ligar para a Sabesp, a empresa que fez o serviço, ela vai ter que refazer a reposição e trazer a normalidade, não é para ficar recalcado. Valdemir, voltando às contas de água, você falou que são 450 mil clientes em Guarulhos, é isso? Isso, nessa faixa. Devo deduzir que a prefeitura emitiu 450 mil boletos de taxa do lixo, é isso? A prefeitura, pelo que eu entendi da legislação, só para ajudar a compreender, porque assim, no aspecto da prefeitura, eu não tenho, Sim. não posso entrar, né? Mas o que a prefeitura deve ter feito? O que é uso social, que as pessoas de família, de classe, que a gente trata como social, que tem tarifas menores, essas foram isentas. Então, assim, a Sabesp tem aqui em Guarulhos, dá em torno de 12 mil famílias que são isentas, que tem uma tarifa menor, que provavelmente foram isentas da tarifa de lixo. Eu não saberia dizer se isso foi realmente na emissão de boletos foi considerado ou não? Considerado. Isso é uma questão para a prefeitura. 12 mil é pouco, hein? 12 mil realmente a gente está fazendo uma reavaliação das condições, né, familiares. Tem pessoas que
que há necessidade de ficar na tarifa social e tem pessoas que podem requisitar. Então, até, gente, assim, tem pessoas que estão numa condição de desemprego, uma condição de morar em situações precárias, ela pode solicitar a tarifa social. Tarifa social, ela gira em torno de R$ 9 a R$ 10 a tarifa de água, para que a pessoa possa contribuir ali com o processo sem afetar tanto o seu orçamento diário. Então, qualquer família pode requisitar, não precisa solicitar para o vereador, é só entrar no site, ligar para a Sabesp, passar os documentos e a gente faz a avaliação e já altera a Peraí, tarifa. deixa eu entender. Se eu estiver desempregado, eu entro em contato com a Sabesp e falo, eu não tenho condições de pagar minha conta de água, eu posso ter uma tarifa social? Você pode ter uma tarifa social por um período. Os requisitos estão no site da Sabesp. Se você atender esses requisitos, se a família não tiver renda, ela pode sim requisitar a tarifa social. Vazamento de água potável na rua Juramento, jura? Esquina com a rua Murutu, no Jardim Silvestre Pimentas. Buraco aumentando a cada dia. Mauro Júnior. Tem protocolo, Mauro? Sua assessoria vai anotando depois no programa? Eu não tenho assessoria para esse fim, mas eu pego depois com vocês aqui. Boa noite, notário e todos. Gostaria de saber se a cobrança do submedidor em condomínio procede, se é legal. Tem muita gente com dúvidas. Submedidor, não entendi. Entra aquela... Eu vou responder em função do que eu entendi. Os prédios aqui em Guarulhos houveram diretrizes, né, emitidas, onde havia o medidor central e o medidor individualizado para cada apartamento. E aí se adotou que mede a entrada e a medição dos apartamentos são direcionados para o proprietário do apartamento. Então, nesses casos, a Sabesp emite a conta direto para o cliente. No caso onde é o medidor central, a Sabesp mede no central e o síndico ele avalia com os condôminos a efetivação do pagamento das contas. Peraí, ele faz uma submedição interna, é isso? Isso. Porque a somatória das medições internas nem sempre dão o valor que entrou de água. Então, essa diferença que às vezes pode dar uma confusão dentro dos prédios. Mas ele não recebe uma conta, ele recebe um cálculo interno. Isso. Quando a Sabesp só faz pelo medidor central, o condomínio, a administradora, passa essa conta para o cliente. Quanto ao ar nos canos, com essa diminuição de pressão, aumenta muito a cobrança de ar? Quer saber quando diminui a pressão, quando diminui a pressão de água, não entra mais ar, é isso? Uhum. É uma relação, é uma pergunta que sempre aparece, né, Pedro? O que acontece? Quando eu reduzo a pressão, ela também tem a entrada e saída de ar. Então, os nossos estudos revelam que ele neutraliza. Então, quando aumenta, ele pode até trazer um pouco de ar. Quando reduz, também succiona o ar. Então, ele neutraliza gera um equilíbrio. Há casos que se o cliente entender que há aquela conta que eu falei no começo, se há uma divergência do padrão de consumo que ele tem, do tamanho da família que ele tem, com o valor da conta, pode ser questionado, a gente avalia, e aí sim, se houver algum problema de ar, a gente procura uma solução para esse caso. Aqui é uma pergunta da dona Marisa, dá para pôr no ar aí, professor? Peraí, boa noite, porque a água tem um cheiro forte de cloro, antes não tinha esse cheiro. Quando vai escovar os dentes, tomar banho, ela está percebendo o cheiro de cloro. Aumentou o cloro na água? Não. A Sabesp, importante essa pergunta no sentido de que às vezes aparecem aquelas notícias da qualidade da água, né? Uhum. A Sabesp, ela controla a qualidade da água tanto na saída da estação de tratamento de água, quanto nas residências. A Sabesp, ela é obrigada a fazer amostragem diárias para garantir que a água está chegando
de forma adequada nas casas das pessoas, além da vigilância sanitária realizar esses testes. O que eu sugiro para essa senhora, se isso está afetando, pode ligar para a Sabesp coleta uma amostra e faz uma avaliação. Interessante, hein? Não houve alteração do padrão. Uma pergunta que muita gente está fazendo, Valdemir, inclusive eu, né? Gostaria de saber se a Sabesp passou meus dados pessoais para a prefeitura emitir a taxa do lixo. A Sabesp, ela seguiu o que foi aprovado na lei municipal, a lei que instituiu a tarifa de resíduos sólidos, tarifa ambiental, qual o nome achar melhor. Taxa do lixo. Dentro dessa lei, se a gente observar a legislação aprovada, ela sugeria que a Sabesp passasse o que é consumido por cada cliente. E foi isso, a Sabesp, eu sei que o cliente pode estar descontente com isso, mas a Sabesp foi requisitado pela prefeitura passar para que a prefeitura pegasse o consumo de cada cliente e estabelecesse ali a faixa que ele estaria na taxa que foi aprovada pela Câmara Municipal. Mas não é meio invasivo a prefeitura ter acesso ao que é o consumo de água? É uma polêmica. Eu diria que é polêmico. Eu acho invasivo. Eu acredito que é uma discussão, há uma discussão. A gente seguiu a solicitação a partir da aprovação da lei, mas tem toda uma polêmica ali que pode sim ser questionada. A Sabesp precisa cobrar o que mais das empresas que fazem o recapeamento do asfalto depois que termina a obra. O serviço é de péssima qualidade, o asfalto usado para recapar uma avenida. Marcelo Clemente está reclamando, que eu não entendi, da qualidade dos remendos. Sim. O Marcelo, grato pela pergunta. O que a gente tem feito, né? Primeiro, quando são obras lineares, a gente fez um convênio com a prefeitura. Muitas pessoas questionam, né? Mas grande parte das ruas que foram recapeadas em Guarulhos foi a partir desse convênio. A Sabesp fez obras que mexeram ali na estrutura. Não há como melhorar as condições de abastecimento e de tratamento de esgoto sem fazer essas obras. Aquelas que o solo tem mais dificuldade de recompor, ou que o asfalto está realmente numa condição precária, a gente sentou com a Secretaria de Obras e definiu aquelas ruas que a gente precisava recapear. Só para vocês terem uma ideia, a gente já recapeou até o momento 95 ruas e avenidas da cidade com esse recurso. E aquelas onde não dá para recapear, se houve algum problema, entre em contato que a empresa ela precisa refazer o trabalho e deixar pelo menos na mesma condição que a rua estava anteriormente. Boa pergunta do Antônio Pimentel. Por que o Sabesp não atende mais nas unidades do Fácil, como atendia o SAAI? Sim. A gente tem procurado, no período da pandemia, houve a necessidade de fecharmos alguns pontos por causa do atendimento para respeitar o protocolo, né, sanitário estabelecido naquele período. E aí, a gente abriu a agência no Poupa Tempo e no Shopping Bom Sucesso e no Maia. E a gente está fazendo uma reavaliação da necessidade de aproveitar algum endereço do Fácil para o atendimento. Aproveitando aqui a audiência do notário, o Martelo talvez, o vereador, o presidente Martelo talvez gostaria de ele mesmo dar a notícia, mas a gente está fazendo um convênio com a Câmara dos Vereadores. Ótimo. E a gente vai abrir um espaço, já está pronto. Lá na Câmara? Lá na Câmara, onde a gente vai deixar o atendimento lá, porque muitos clientes procuram os vereadores ou vão à Câmara para qualquer... Paga essa conta para mim, vereador. Se o vereador quiser pagar para o cliente, mas depende muito. Né?
Mas ali eu sei que muitas vezes eu procuro o vereador para, não estou conseguindo resolver essa situação, já vai lá na agência que está na Sabesp aberta. Vamos aproveitar os dias que é a sessão, começando pelos dias de sessão e depois vai ampliando Bacana. os dias de atendimento. Aquela sugestão que eu te dei, que eu vi em outras cidades, postos ambulantes da Sabesp, você Sim. implantou? A gente não implantou ainda, mas estamos planejando. Não implantou assim, não fez na prática, a gente fez algumas experiências e a gente vai estar planejando para que isso seja feito com rotina de Deram colocar resultado as a experiências? agência móvel. Deu a satisfação do cliente, com certeza, de Sem poder dúvida. acessar, porque há aquelas pessoas que gostam do atendimento digital, há aquelas pessoas que gostam do atendimento presencial, há a dificuldade de entender aonde estão as agências. Quando há a possibilidade de acessar uma agência móvel, que a pessoa consiga resolver tudo ali, é muito mais Certeza. objetivo para o cliente e, claro, o cliente sempre gosta. Como é que é? Guarulhos usa água do tanque grande ou da cantareira? O Daniel Barbosa pergunta. Então, é até importante, né? Hoje Guarulhos talvez seja um dos municípios mais bem servidos aí de sistemas, porque com as obras que fizemos aí no primeiro ano, a gente aumentou a participação do sistema Cantareira e do sistema Alto Tietê. Então a gente traz água do Cantareira, traz água do Alto Tietê e continua usando a água do Tanque Grande e do Cabo Sul. Então hoje, só para você, quem não sabe da história, a água do sistema Cantareira vem das nascentes de Minas Gerais, a do sistema Alto Tietê vem lá da região de Mogi e pega um pouco ali, já estamos transportando também água da baixada ali da região de Itanhaém para cima, né? Bertioga, digo. E a gente mantém Tanque Grande e Cabo Sul, aproveitando os mananciais do município. Os mananciais do município somados, os dois, dá em torno de 8%. O restante é Cantareira e Alto Tietê. Tá ok. Quero agradecer a presença do Valdemir Freitas, gerente regional da Sabesp. Obrigado pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez, né, a oportunidade. Perguntas muito interessantes. Esclarece para quem perguntou e para as pessoas que estão nos assistindo aí. Obrigado, Valdemir. Eu que agradeço. 18h41, produção.